Capítulo 1: Parecendo com livros. O design de livros não é um campo para aqueles que querem inventar o estilo do dia ou criar alguma coisa nova. No sentido estrito da palavra, não pode haver nada de novo na tipografia de livros. Embora amplamente esquecidos nos dias de hoje, têm sido desenvolvidos ao longo dos séculos métodos e regras que não são suscetíveis de qualquer melhora. Para produzir livros perfeitos, essas regras devem ser ressuscitadas e aplicadas. Frequentemente, o design das coisas cotidianas é invisível, a não ser quando o aspecto de uma coisa é radicalmente diferente daquilo que esperamos, raramente pensamos em sua aparência. Presumimos que os livros devem se parecer com livros, retângulos verticais com letras serifadas. Qualquer desvio desse padrão, pouco importa quão sutil ele seja, sugere que está acontecendo alguma coisa muito diferente. A peculiaridade pode ser inefável, mas é genuína. A tipografia de livros apoia-se, alguns poderiam dizer mergulha, na tradição e nas convenções. Os designers devem entender a história e as convenções da tipografia de livros, porque há boas razões para a sua existência. Mais de meio século atrás, Stanley Morrison e Oliver Simon reiteraram o que devemos considerar os princípios da boa tipografia. Essas supostas regras para um bom design de livro não são absolutas, mas fornecem pontos de partida úteis. Robert Bringstone chama etiqueta tipográfica. Brian Gust sugere que as regras tradicionais de tipografia são, de fato, iguais a regras de etiqueta que, se forem observadas em momentos de dúvida, impedirão que se cometam gafes visuais. Para os novatos em design, seria muito proveitoso conhecer essas convenções. No entanto, para os designers mais experimentados, segui-las cegamente resultará em deselegância visual. O terreno entre aplicar banalmente as regras e exagerar no design é muito pequeno. O design de livro não é uma dessas artes que permitem uma criatividade infinita e irrestrita. Não é somente o que o autor escreve no livro que vai definir o assunto do livro. Sua forma física, assim como sua tipografia, também o define. Cada escolha feita por um designer causa algum efeito sobre o leitor. Este efeito pode ser radical ou sutil, mas normalmente está fora da capacidade do leitor de escrever. Um romance alto e fino, ou um pequeno e quadrado, informa que o livro não é aquilo que seria de esperar. As monografias de pequeno formato, dos anos de 1970, parecem certamente mais fáceis de manusear do que a inchada monografia acadêmica da época, de tamanho exagerado. Alguns tipos de design, o design industrial, por exemplo, estimulam a variação e a mudança. Espera-se dos projetistas de automóvel que, dentro de alguns anos, mudem significativamente seus projetos. Contudo, quando uma mudança é radical demais, como alguns pensaram a respeito do design do céu, o objetivo deixa de corresponder à imagem que a pessoa atendeu. Um pacote de aveia, todo em preto com tipografia que pareça um pôster de circo do século XIX, poderia ser uma esplêndida peça de design gráfico, mas provavelmente irá confundir aqueles que só estão pensando num bom café da manhã. Uma vez, contratei um jovem estudante que estava ansioso para aprender design de livro. A primeira tarefa que lhe dei foi o design de um livro de história militar inglesa do século XVII. Algumas semanas depois, ele voltou com o design num tipo sem serifa, em corpo 8, sem justificação, à direita e disposto de uma forma assimétrica na página. O design era bonito e estimulante, mas não parecia correto para aquele livro. Os leitores poderiam achar a tipografia difícil de ler e a aparência do livro igualmente perturbadora. Diante dos meus comentários, o estudante retrucou que dar aos leitores a oportunidade de verem as palavras num contexto inesperado poderia forçá-los a pensar sobre o que o autor estava dizendo. Na época, tive certeza de que o designer estava totalmente errado, mas agora acho que, sob certas circunstâncias, a atitude do novato poderia estar correta. Os designers podem trilhar dois caminhos diferentes. Existem aqueles que julgam que o design do livro não deveria refletir uma época ou um local particulares, e há aqueles que acham que deveria refletir o gosto contemporâneo. Cada uma dessas atitudes tem seus méritos e seus problemas. Uma produção de Ricardo II
feita na época do fascismo, estabelece uma relevância contemporânea e realça a peça e, ao mesmo tempo, permanece fiel ao texto de Shakespeare. Não há razão, pois, para que uma edição das peças de Shakespeare não possa ser feita com a tipografia no estilo Bauhaus. Contudo, os designers devem ter em mente que, ao usar uma tipografia inesperada, poderiam tornar o leitor mais consciente da aparência das letras do que daquilo que estão dizendo. A novidade não é necessariamente uma virtude. Se um design deve ser diferente do esperado, isso deveria acrescentar algum nível de sentido ao texto. De outra forma, é apenas uma fraca desculpa para o excêntrico. Os livros duram. Guardamo-los em bibliotecas para podermos lê-los anos depois de terem sido impressos. Aqueles designers que tentam fazer livros neutros, atemporais, acham que um design segue abertamente. No entanto, será possível fazer o design de um livro que não reflita de alguma forma a época em que ele é feito? A atemporalidade pode ser inatingível. É fácil examinar vários livros e saber imediatamente quando e onde foram feitos seus projetos gráficos. Entre as muitas maneiras de fazer o design de um livro, há 3 abordagens principais: uma tipografia tão neutra quanto possível, que não sugira época nem lugar; uma tipografia alusiva, que dê propositalmente o sabor de um tempo passado; uma tipografia nova, que apresente o texto de uma forma única. Um design tradicional, sem defeitos, é tão difícil de fazer quanto criar um novo. A tipografia clássica, feita com correção, não é mais fácil de projetar do que alguma coisa mais em voga. O tradicionalista não está evitando necessariamente o trabalho difícil. Pode ser que seja bem mais trabalhoso fazer uma tipografia tradicional, porque essa espécie de design raramente usa vinhetas e decoração. É puro no sentido de que o estilo, o corpo e a disposição do tipo obedecem às regras aceitas da boa tipografia. Uma tipografia alusiva pode ser ao mesmo tempo mais fácil e mais perigosa do que um design tradicional. Os enfeites, como os ornamentos tipográficos, vinhetas, florões ou os estilos de letras que evocam outras épocas, fornecem instrumentos prontos. Seu uso pode oferecer soluções fáceis em vez de resolver realmente os problemas, isto é, descobrir como relacionar a tipografia com um texto específico, ou as alusões podem revelar-se confusas. O design alusivo deixa pressupor que o leitor fará a mesma ligação visual que o designer fez. Muitas vezes, porém, o alusivo torna-se elusivo. Ocasionalmente, haverá quem discorde, como quando o designer presume que o design significa uma coisa e o leitor outra. Certa feita, usei um tipo sem serifa da derivada do século para os títulos de um livro sobre os nativos americanos do século XIX. A fonte que usei sugeria para mim o Velho Oeste. Vendo isso com os olhos diferentes, o autor não conseguiu entender porque eu iria querer usar tipos que estavam tão evidentemente fora de sintonia com a época e o lugar de seu livro. Quando eu perguntei a Robert Brandhurst sobre a tipografia alusiva, ele reconheceu o quanto ela pode ser ardilosa. Quando leio um original, começo imediatamente a procurar em minha mente alusões ou relações tipográficas. Faço a mim mesmo automaticamente a pergunta: quais são as fontes que poderiam fazer justiça a este livro? Existe um tipo da mesma época, tipos do século XVII para um livro do século XVII, etc. Ou um tipo do mesmo lugar, tipo francês para um livro francês, etc. Ou algum que incorpore uma atitude intelectual semelhante, tipo neoclássico para um livro sobre neoclassicismo, um tipo de vanguarda para um livro sobre vanguardas, ou escrito por um artista de vanguarda, etc. No entanto, as coisas muitas vezes não são tão simples. Existe um caractere nativo americano, nem afro-americano, um tipo da Grécia Antiga ou da China Antiga, nem da Nova Guiné. Não existe um caractere nativo americano, nem afro-americano, tipo da Grécia Antiga ou da China Antiga, nem da Nova Guiné. Então, o que eu faço quando eu estou fazendo um design de um livro sobre literatura nativa americana, uma antologia de textos afro-americanos, ou ou uma nova tradução de Platão ou do Einstein? Encontro, às vezes, um paralelo dentro da tradição da tipografia europeia e americana e assim faço uma espécie de dupla alusão. Se eu fizer isso, eu posso ficar satisfeito comigo mesmo, mas vou ter que aceitar que pouquíssimos leitores, mesmo que sejam bem informados em matéria de tipografia, conseguirão entender a hipermetáfora. Frequentemente, nesses casos, o melhor que posso esperar
é a neutralidade tipográfica. A neutralidade também é necessária em outras circunstâncias. O exemplo mais óbvio é quando se está projetando uma coleção. Em alguns casos, por exemplo, nos Penguins Classics, é permitido um pouco de alusão tipográfica. Pode-se escolher uma fonte diferente para cada livro da coleção Penguin, mas o tamanho da página, a mancha e suas margens devem geralmente ser os mesmos. Isso implica uma grande neutralidade que se sobrepõe a todas as decisões tipográficas subsequentes. É claro que a maioria das alusões tipográficas são invisíveis ao leitor comum. Quanto a mim, prefiro acreditar, porém, que as pessoas são sensíveis mesmo a percepções e sensações das quais não têm consciência. Assim, prefiro acreditar que essas alusões têm importância, mesmo para leitores que não as percebem. Contudo, prefiro que as alusões tipográficas sejam, em sua maioria, sutis, de modo que até mesmo aqueles leitores de grande acuidade tipográfica não as considerem espalhafatosas, vulgares ou opressivas. Eu poderia viver muito bem com Nicolas Jenson ou Thomas Cobden Sanderson com uma única fonte para usar em tudo. E se eu tivesse de viver desse jeito, teria de tornar minhas alusões tipográficas ainda mais sutis, ou fazê-las totalmente fora do texto, na ornamentação e na página. Na ornamentação e na paginação. Todavia, essas alusões muitas vezes são muito pesadas. As alusões feitas fora do contexto, mediante a escolha do tipo e emprego de detalhes tipográficos, tratamento de citações, uso de versários, etc., são frequentemente muito mais sutis e, por conseguinte, são para mim mais satisfatórias. Para mim, a história do tipo é um assunto muito perigoso, mas é uma história confinada mais ou menos à Europa e à América ao período de 1460 até o presente. Essa é uma pequena parte do tempo e da geografia humana. A geometria da página escrita é outro assunto que considero fascinante, e com um alcance muito mais amplo, onde quer e quando quer que foram feitos livros manuscritos. As alusões a essas histórias figuram entre os prazeres da verdadeira erudição. Mas uma boa parte do meu trabalho é com textos que estão totalmente fora da trama histórica, e eu não desistiria por nada dos prazeres da alusão. Por outro lado, mesmo aqueles designers que rejeitam qualquer noção de alusão podem não ser capazes de evitar alguma referência. Nos dias de hoje, por exemplo, a tipografia neutra dos anos 1960 parece típica daquela época, como disse Michael Rock. As fontes são ricas do gesto e do espírito da sua própria época. Até mesmo a Helvética e a Universalis podem parecer francamente evocativas. A novidade cria suas próprias regras. O design novo, com uma música nova, pode facilmente esconder seus defeitos. Essa dissonância terá sido intencional ou é incompetência? A tipografia inovadora é um tipo de tipografia alusiva. Proclama um caráter novo da mesma forma que a tipografia alusiva insinua conexões, mas também pode confundir o leitor a ser totalmente errada para o texto. Devemos preocupar-nos em evitar o excesso, e não sacrificar o texto ao design da moda ou empurrar o livro para um gueto das tipografias efêmeras. Contudo, isso não torna necessariamente o design tradicional a melhor solução. O designer Mary Armitage queixou-se certo dia de que o design de livro tinha uma reverência exagerada pelo passado, observando que Stanley Morrison, o historiador da impressão inglesa, preconizava a obediência às convenções. Armitage perguntou: onde o fácil apego à tradição colocou o Império Britânico hoje? Na sua opinião, o design deveria olhar para frente e ser agressivamente contemporâneo. Quando se olha para trás, rejeita-se nossa época em particular. E conclui com um apelo ao espírito voltado para o presente. Nossa responsabilidade é, portanto, refletir nosso olhar, nosso tempo e nossa atitude. E embora vivamos num período de transição, nunca houve um tempo, um lugar e uma atitude como os nossos. O que a Hermitage faria com a tipografia da nossa época? David Byrne, no prefácio a The End of Print, obra de David Carson, diz que cada sociedade tem um ambiente visual que merece. Mas a quem cabe decidir o que a sociedade merece? Até que ponto os designers devem ser agressivos e romper com a tradição?
Designers como Carson, que já não parecem interessados em apenas transmitir a mensagem do autor, querem ser parceiros equitativos do autor. Rejeitam a ideia de que os livros devem proporcionar experiências comuns a múltiplos leitores e preferem, em vez disso, introduzir uma série de ambiguidades e uma multiplicidade de sentidos, chegando ao ponto de compor o texto de uma maneira tão arbitrária que nem sempre fica claro que palavras se seguem a que palavras. Querem usar seus próprios tipos porque, para eles, as fontes antigas perderam sentido. Já foram vistas demais, para eles a legibilidade é anátema, é, é passiva, estática. Como sou irremediavelmente tradicional, não quero ser coautor, mas nenhum designer consegue evitar inteiramente influenciar a forma como um texto será lido. Minha intenção é, no mínimo, sair do caminho do texto. Mesmo o menor detalhe que saiu errado, uma vinheta num título corrente que ficou um pouquinho grande demais, pode ser tão irritante quanto raspar a unha num quadro negro. Frequentemente tenho a oportunidade de ouvir audiolivros e sei que a maneira como o leitor lê em voz alta é muitíssimo parecida com o modo de um designer fazer um design. Quando estou ouvindo, presto demasiada atenção ao leitor que lê rápido demais ou devagar demais, ou que tem um sotaque ligeiramente estranho ou uma voz desagradável, ou ainda que enfatiza as sílabas erradas. Os erros de pronúncia, o equivalente auditivo das gralhas, tão intoleráveis. Presumindo que o designer procure não causar prejuízo, tente ser invisível nesse sentido, outra coisa não pode fazer o design que dá cor ao texto. Em 1968, a Hammerlin Paper Company publicou essa ideia. Foi especialmente útil, porque raramente os leitores têm a oportunidade de ver o mesmo livro em 6 designers diferentes. Mesmo aqueles leitores que nunca pensaram em design do livro ou que são incapazes de distinguir um tipo de letra de outro, podem ver como as mesmas palavras parecem diferentes quando dispostas de uma maneira diversa. Usando o mesmo formato, nenhum designer escolheu a mesma fonte ou a mesma paginação. Como era o único com que eu estava familiarizado, o design de George Sauter pareceu-me correto. As primeiras impressões são poderosas. Na primeira vez em que alguma coisa se apossa de nossa imaginação, essa versão dela passa a ser um mar. Não temos nada para compará-la. Somente depois de ver diversas soluções é que podemos fazer um julgamento apurado. Acreditei um dia que, com relação ao design e à tipografia dos livros, havia algumas verdades absolutas. Começando. As verdades efêmeras. Acreditei um dia que, com relação ao design e à tipografia dos livros, havia algumas verdades absolutas. E que renegá-las não era apenas uma coisa insana, era uma heresia. Eu depositava uma fé irrestritiva no que pensava serem as eternas verdades tipográficas. Meus artigos de fé foram os livros. A primeira vez em que me deparei com a expressão verdades efêmeras foi no ensaio de Joseph Epstein. Ele usou um sentido irônico, embora se pudesse aplicá-la muito bem às regras do design de livro. No mundo intelectual ferozmente revisionista, que está constantemente se construindo e desconstruindo, quem pode dizer que se deve seguir? Quem pode dizer que se deve sempre seguir as regras? E quais regras? Os clichês e a sabedoria popular sobre o design nos deixam cegos a respeito do significado original das palavras repetidas muitas vezes. Todas as regras e convenções contêm algo do clichê que as envolve. Tornam-se tão entrincheiradas que não são ousadas, que não ousamos reavaliá-las. Elas devem ter tido algum dia validade bastante para torná-las úteis. As modas e os gostos mudam, porém. Precisamos fazer um reexame das regras tradicionais de tipografia. Elas não são obsoletas, mas tampouco são absolutas. Os escritores escrevem de maneira diferente daqueles que escreviam no século XVII. Atualmente, vemos constantemente o tipo ser usado de uma forma inovadora. Como Bruce Rogers, um tipógrafo norte-americano que trabalhou na primeira parte do século XX, faria o desenho de uma obra de Jacques Derrida ou de John Cade.
Assim como não existem diretrizes para fazer o design dos escritos tradicionais da época atual, não existe também um conjunto completo de regras tipográficas que se aplica ao design de manuscrito mais convencionais. Pode haver pressupostos sobre a aparência que deve ter um livro convencional, mas é preciso que o design de livro parta das palavras do autor e não de uma teoria abstrata. O design de dois livros não pode ser exatamente igual, assim como dois livros não podem ser escritos com as mesmas palavras. Embora se possa usar um design como modelo para uma coleção de livros, partes de alguns livros baseados nesse layout se apresentarão cheias de defeitos. O design para cada livro é uma série de compromissos. Somente se toda página de todo o texto e todo o título de capítulo usassem as mesmas palavras, o design de livro seria perfeitamente solucionável. O design de um livro tende a levar em conta os piores extremos do texto. O título de capítulo com duas palavras é aquele com 17. A página de texto corrido e aquela com numerosas citações e subtítulos. Título. E daí? Muitas vezes, quando estava lutando para chegar ao design correto para um projeto particular, rejeitando uma após a outra, uma ideia de página de rosto desesperadamente comum e pouco inspirada, eu me perguntava que diferença isso faz. Será que os leitores olham realmente as páginas de rosto? Será que olham as páginas de copyright? O anterosto, as epígrafes, as dedicatórias, qualquer um desses detalhes aborrecidos que constituem as páginas preliminares de um livro? Eu mesmo, quando pego o último romance de Elmore Leonard, vou direto para a página 1 e começo a ler. Quem, além do autor, da mãe ou da esposa do autor e de um bibliotecário ou dois, se preocupa com a aparência dos frontispícios? O tempo que se gasta no design de páginas que raramente ou nunca são olhadas é consideravelmente desproporcional àquele que se despende no design de uma página de texto comum. Por isso, os designers deveriam parar de desperdiçar o tempo e o dinheiro dos editores com a autossatisfação de projetar as páginas de copyright? Como poderíamos saber algum dia qual é o impacto que tem um design sobre a edição? Peguem os best-sellers nas livrarias e examinem seus designers. É tão raro você achar um bom que chega a desanimar. Os livros que mais vendem são, na maioria das vezes, aqueles cujas páginas são destituídas de margens e carregadas de uma tipologia repulsiva. Agora, olhe os livros nos catálogos de design de uma exposição de livros. Raramente você verá esses livros numa livraria. Não existe qualquer relação entre a aparência dos livros e a sua venda. Ao que parece, o design não faz muita diferença. Não importa o brilhantismo com que são feitos, os livros de editoras pequenas ou de algumas universitárias vendem apenas alguns milhares, ou mesmo poucas centenas de exemplares. Pode ser verdade que um número maior de pessoas comprou um livro porque tinha um bom design do que não comprou porque não o tinha. Todavia, é possível que os designers tenham sido os únicos a recusar-se a comprar um livro porque ele era feio. O design incomoda a maioria das pessoas somente quando ele é tão execrável que se torna difícil a leitura do texto. Segundo a sabedoria convencional, não custa mais fazer um livro bonito do que um feio. Contudo, o bom design e a boa impressão têm um preço. Quanto menor for o editor ou menos exemplares forem impressos, maior será o impacto do custo de um bom design. Um editor que lança poucos títulos novos ou que imprime apenas alguns exemplares de cada livro justifica o custo do design distribuído, a quantia paga entre todos esses poucos projetos. O gasto do designer por livro pode ser altíssimo. Tendo consciência disso, muitos editores tentam fazer seus livros sem quaisquer especificações para cada novo projeto. Em vez disso, usam como modelos os designers de livros anteriores e esperam que todas as peças se ajustem, ou ainda tentam criar um estilo de design da casa. Em 1947, Jan Schichold foi contratado por Allen Lane para melhorar e padronizar o design da Penguin Books.
Ele criou um conjunto de regras hoje famoso e ainda útil para todos os tipógrafos, sobre o uso de espaço e de espaçamento entre as letras. Tratava-se, porém, apenas de orientações e não de regras inflexíveis. Segundo as palavras de Jeremy Easley, em sua história da Penguin Books, dentro dessas regras básicas, cada livro tinha um design separado, e o tipo, o tom da página e os detalhes como os títulos e subtítulos. As bordas e as aberturas de capítulo variam de acordo com o assunto. Essa mistura acabou tornando-se o ingrediente básico da tipografia da Penguin, reconhecida pelos prêmios que ganhou na National Book League. Contudo, era uma operação onerosa que só se justificaria em 1949 pela tiragem de 20.000 ou mais exemplares. Ansley repetiu um comentário de Hans Stiemöller, que sucedeu a Stichold. Uma conta de 160 libras paga à gráfica por correções, em parte de natureza tipográfica, ajustes na entrelinha, na entreletra, e muitas revisões antes de chegar à forma final das páginas de rosto e das preliminares. Significaria a ruína econômica de um livro com uma tiragem de, digamos, 3.000 exemplares. Mas numa edição de 50 ou 100.000, o custo total de produção é tão grande que um gasto de 160 libras não prejudicará seriamente a conta de lucros e perdas. O sucesso do estilo da casa da Penguin Books, sob a direção de Stichold e de seu sucessor, Moller, não se deveu a seu design inovador, mas à qualidade e ao cuidado com os detalhes da composição. Um bom design é tanto a disposição cuidadosa dos tipos mais comuns, dos formatos mais convencionais, quanto o emprego de tipos incomuns em brilhantes arranjos. Poucas são as empresas comerciais a cujos nomes podemos associar as palavras de bom design. Entre elas, a Faber, por exemplo, usa para muitos de seus títulos um estilo de design padronizado e controlado, aquele desenvolvido por Gerard Cinnamon. Não só são especificados os formatos finais dos livros, mas também os tipos e os corpos. Existe um serviço de informações sobre o design que, como nos livros de Knopf, garante um nível alto e consistente de excelência. Os pequenos editores com menos sucesso comercial gostam de ser conhecidos por fazerem sempre livros atraentes e, na verdade, construíram sua reputação em parte sobre a qualidade de sua produção. O design pode ser um ótimo incentivo para a aquisição de bons originais. Alguns autores se sentem bastante atraídos pela perspectiva de ter um livro bem feito para escolher publicar com uma editora pequena que seja famosa por um bom design. Esses editores têm um estilo, uma atitude consistente para com os designs para todos os livros em vez de um formato rígido. Na década de 1970, a Mead Press, cujo design estava a cargo de Muriel Cooper, não usava os mesmos tipos ou formatos para todos os seus livros, mas frequentemente seus livros eram reconhecidos no mesmo instante. Quando a University of Nebraska Press começou a editar Derrida, Avital, Rohner e a literatura europeia contemporânea em tradução, teve a felicidade de ter Richard Eckersley em Lincoln. Foi uma coincidência perfeita entre designer e texto. Os designs de Eckersley ajudaram a editora a atrair um tipo de autor totalmente diferente do anterior. Título: A Taça de Cristal Quebrou? No ensaio que se tornou lendário, A Taça de Cristal, Beatrice Ward escreveu que a tipografia de um livro deveria ser tão clara quanto uma taça de cristal. Na sua suposição, alguém que bebe vinho num copo recamado, com um design extravagante, prestaria mais atenção no copo em si do que na bebida em seu interior. Ampliando a ideia, ela afirmou que um design extravagante num livro seria igualmente distrativo. Uma tipografia extravagante intrometer-se-ia entre o autor e o leitor. Os designers de livro que preferem fazer uma tipografia temporal, tipo taça de cristal, sabem exatamente o que Beatrice Ward queria dizer. Tem um comportamento tipográfico bom e iria preferir nunca violar os primeiros princípios da tipografia, estabelecidos por Morrison. Iriam concordar com o design de tipos Fred quando disse, segundo contam, que alguém que esparceja letras minúsculas será capaz de roubar uma ovelha. Essas pessoas conhecem as regras.
Em seguida, há os designers que cometem erros tentando fazer uma coisa diferente. Durante anos, fiz o que esperava fossem taças de cristal. Tinha estudado cuidadosamente todos os princípios da boa tipografia. Se fossem seguidos, certamente me levariam ao paraíso do design. Embora os conceitos em si fossem sólidos, minha aplicação era tão rígida que todo o livro parecia ser quase o mesmo. Depois de algum tempo, comecei a achar que deveria fazer uma coisa mais inusual. Escondido no recesso de minha mente estava um comentário feito a respeito de um dos meus livros por um jurado de uma exposição. Nada de novo aqui, entre aspas. Quando eu descobri o livro de Jan Schizold, Asymmetric Typography, memorizei-o totalmente. Nessa época, eu estava trabalhando na solidão do oeste de Massachusetts, tentando fazer livrinhos suíços. O resultado foi o equivalente tipográfico de chalés alpinos. Descobri mais tarde que Schizold havia mudado suas ideias. Esquecendo da simetria, li em seguida a obra de Geoffrey Dowding, In a Bunch of the Spacing e Arrangement of Type, e os manuais de tipografia de Oliver Simon, de Stanley Morrison e de Hugh Williamson, que me levaram a fazer um pastiche, quase cruz no estilo inglês de design. Frustrado como sempre, adquiri o que o designer inglês Ron Cosley chama, entre aspas, a vontade incansável do design norte-americano de descobrir um novo lugar para o foco. Estávamos na antevéspera da fundação da escola Novo Lugar para... Estávamos na antevéspera da fundação da escola de composição de Herbert Balloux, caracterizada pela expressão, entre aspas, comprima todos os tipos. As letras eram comprimidas umas dentro das outras, como se a metade delas estivesse se acasalando. Estava enxertando a incompreendida tipografia de anúncios de New York em livros. O design ficou realmente arruinado quando projetei um livro inteiro em Gill Sunlight. Achando-me esperto para empreender tamanha audácia, vi que eu não estava preparado para o castigo público quando, numa resenha do livro no New Yorker, John Updike queixou-se de que o tipo era ilegível, e era. Compus outro livro em helvética, com espaçamento apertado entre as palavras. Era tão apertado que parecia que o livro era composto de uma única palavra de 160 páginas de comprimento. Nada funcionava. Quando tentava fazer o que Beatrice Ward recomendava, os livros pareciam comuns. Quando tentava seguir a moda, eles pareciam tortas de fruta. E tudo isso porque um juiz de uma exposição de livros havia insinuado que eu não fizera nada de novo. Voltei aos primeiros livros que eu havia projetado para ver se conseguia entender por que pareciam muito melhores do que meus trabalhos mais recentes, e comecei a compreender que, quanto mais singelamente trabalhava, mais bonitos os livros ficavam. Continuei preocupado com a possibilidade dos editores para quem eu trabalhava ficarem desapontados por estarem pagando um bom dinheiro por algo que não parecia nada de novo. No recesso de minha mente estava o pensamento de que eu devia fazer com que meus livros parecessem diferentes, novos, revolucionários, tivessem design. Como não existe o absoluto no design, as exposições de livro passaram a ser o ponto de referência para os designers. Para nós, as amostras de livros são nossa única medida de sucesso. No entanto, as exposições que supostamente devem fomentar o bom design muitas vezes encorajam o pior. Seu tema musical deveria ser Anything Else ou Let's Misbehave, de Cole Porter. Todo ano examino os catálogos de exposição de livros e me pergunto por que são escolhidos alguns livros com uma aparência lamentável. E poderia chamar a atenção dos juízes. Mesmo assim, o que os juízes escolhem esse ano serve de orientação para o nosso trabalho no ano seguinte. Não importa o quanto achamos que somos independentes ou quanto estamos seguros de nossos designs, o que os juízes dizem fazem realmente a diferença. A pressão para apresentar os designs de livro nas exposições, fazendo projetos para outros designers, pode ser uma influência corruptora. É possível que as amostras de design tenham sido criadas para fomentar um design melhor.
Todavia, muitas vezes elas fizeram exatamente o oposto. As exposições de livros encorajam-nos a tentar ser mais inteligentes do que nossos colegas e inteligentes demais para os nossos autores. Diante de todas essas influências, acho impossível estabelecer regras para mim mesmo. Quanto mais tempo trabalho como designer, menos seguro estou acerca de minhas teorias do design, pois sei que mudarei as minhas teorias quando tiver de fazer o próximo trabalho. Nem mesmo estou certo de que algum dia já tive essa coisa de teoria do design. Fui em dúvida o que eu antes achava bom ou ruim, e me vejo fazendo coisas com tipos que um ano atrás eu teria achado impensáveis. Os tempos mudaram mais rápido do que se pensa. Os tempos mudam mais rápido do que se pensa. Talvez os designers de livro precisem fazer um voto de celibato do design. Evitar as tentações da tendenciosidade tipográfica, trabalhar com um tipo a ser puros, contudo, seguir rigidamente as regras e as teorias, deixe o designer cego às possibilidades mais criativas e adequadas. O melhor título para este livro deveria ser The Inch. Compreender as tradições da boa tipografia é a base do design de livro. A maneira como essas tradições deveriam ser observadas, ou mesmo se deveriam ser observadas, depende do livro a ser projetado. Teria gostado de escrever este livro sem usar a palavra deveria, porque uma das poucas coisas que o designer deveria fazer é conhecer o texto. Disso depende todo o resto.